Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Está começando mais um Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E hoje no programa receberemos 3 empreendedoras de sucesso. Uma delas vai contar pra gente como ela criou um espaço no segmento de beleza e um conceito colaborativo, olha que diferente. A outra convidada vai falar por que vendeu o seu negócio e o que ela fez para fomentar o empreendedorismo, ajudando pessoas e empresas a venderem mais. E também teremos um bate-papo com uma empreendedora que é especialista em pinturas feitas à mão. Lindíssimas as pinturas dela. Tudo isso daqui a pouquinho, porque antes, como sempre, eu quero mostrar para vocês o look de hoje. Começando aqui por esses sapatos lá da Ana Fuentes, nossa nova parceira aqui do programa. Lindíssimos, acho que ficou muito bacana. E eu convido vocês a conhecer a loja dela lá da Ana Fuentes. E esse vestido aqui também lá da Carmen Blue, que eu achei maravilhoso. Ele é um tecido de chamois, parece um corinho assim bem legal. E também essas semi-joias aqui lá da Matiello Store, que eu achei maravilhosas as joias dela. Escolheu com muito carinho, viu? Muito obrigada, Matiello. Lindas. E a maquiagem de hoje, como sempre, é da Dani Stolpa. Um grande beijo, viu, Dani? Obrigada. E eu convido vocês a acessarem as redes sociais de todos os nossos parceiros para conferir as novidades. E o programa de hoje ele está imperdível, com muitas mulheres para inspirar as histórias de vocês no empreendedorismo. Então vem comigo, porque o Tricotando Negócios está só começando. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada pela presença, Olá. viu? Obrigada a você pelo convite. Imagina. Muito mais que proporcionar o compartilhamento de equipamentos, de espaço físico e de recursos como energia elétrica e internet, os ambientes colaborativos, eles impulsionam a cooperação, a cocriação, a interação e a troca de ideias entre os diferentes profissionais. E ao investir nesse modelo de operação, a troca de ideias e a criação de novos conceitos estão constantemente sendo estimuladas e, portanto, esses ambientes se tornam importantes espaços para a inovação, um dos termos mais valorizados hoje em dia no empreendedorismo. Pensando nisso, a nossa convidada, a Cláudia Brush, ela criou um espaço para que os profissionais não fossem seus funcionários, e sim os donos do seu próprio negócio. Foi assim que nasceu o espaço Transformação e Equilíbrio by Cláudia. Seja muito bem-vinda. Vejo que eu errei seu nome, né? Cláudia Bush. Bush. Ah, Bush. Estava esquisito mesmo. Obrigada pela presença, viu? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Quer dizer que essa história de coworking, de inovação, de espaços colaborativos alcançou até o mundo da beleza, é isso, Cláudia? Sim, sim. Conta pra gente, como é que você teve essa ideia super inovadora que eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar e eu queria trazer você aqui justamente para entender esse conceito que eu achei bem diferente no mercado. Faz 30 anos que eu estou nessa área e eu já cheguei a ter um espaço com muitos funcionários e o que acontece é que chega um momento em que aquele funcionário ele começa a crescer profissionalmente, crescer com clientes e aí bate aquela vontade dele seguir o fluxo da vida dele, né, tendo o seu próprio negócio. Ah, isso é verdade. Né? Isso é uma realidade de muitos salões sim, de beleza, né? E é natural que aconteça isso. Porém, essa amizade, esse laço, às vezes ele é um elo forte, né, de convívio, de rotina, e ele acaba se quebrando de uma forma saudável, às vezes não, né, porque tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque no decorrer de todos esses anos eu tive experiências boas e experiências ruins, né. Então, isso ficava batendo, e aí eu comecei a pensar, poxa, se um dia tivesse um lugar onde cada um pudesse crescer dentro do seu negócio, né, de um espaço, onde de repente a responsabilidade também não seria só minha, Sim. né, porque é difícil você ter um monte de funcionário e lidar com a vaidade do cliente é complicado. Sim. E aí foi indo, assim, foram alguns anos, né, nessa expectativa de pensar e repensar, e pensar e repensar. E aí começou a nascer a ideia e eu já tinha algumas colegas, algumas amigas que também tinham essa vontade. E aí a gente começou a amadurecer a ideia até que saiu. Ah, que interessante. Então, assim, deixa eu só entender o conceito. Na verdade,
os profissionais que já trabalhavam com você, você mudou a forma de contratá-los, é isso? De vez de serem funcionários, agora eles são sócios ou são coproprietários? Como é que você chama isso? A gente chama de parceiros. Parceiros. Na verdade, no decorrer é que acabou se tornando uma longa história, eu vou resumir rapidinho. Tá. Eu tive um problema de saúde em virtude de muito trabalho, né, de muito estresse. Eu fiquei por 3 meses afastada, e de cama mesmo. E aí todo mundo foi migrando e aí eu resolvi ter uma vida mais tranquila. E aí passei a atender num lugar menor, só cabelo mesmo. Aí as clientes foram me achando, e o negócio foi crescendo, crescendo de novo. E aí aquelas pessoas que tinham sido minhas funcionárias começaram a me procurar porque era uma equipe gostosa, né? E as clientes também queriam agregar todo mundo. Só que eu não tinha mais espaço físico para isso. Entendi. Então a gente começou a trabalhar por indicação e começou a nascer a ideia, vamos montar um dia um espaço e tal. E aí eu ficava meio que em cima do muro, porque eu também queria ter um pouquinho mais de qualidade de vida, pensava em ter outro filho e aí vai. E aí resolvi ter um outro bebê. Quando ele nasceu com síndrome de Down. Ah, tá. E aí quando ele nasceu que a gente optou pelo tratamento dele, a gente entendeu que ia chegar um momento em que a gente ia ter que sair da onde eu estava, porque eu ia precisar daquele espaço para introduzir o tratamento dele. Então, ia ter que ter um espaço maior e aí, então, vamos embora e vamos criar esse co-work de uma vez, entendeu? Entendi. Nossa, que legal. Olha só, é uma história de vida também, né? Porque o nascimento de uma criança já é, assim, muda muito a vida do casal, né? Da família, ainda mais uma criança especial, né, que tem necessidades especiais, muda mais ainda, né? Então, é uma história muito bonita. E na verdade, o Heitor, ele é muito independente, e a gente tenta fazer com que isso seja cada vez mais. Então, vamos criar um espaço onde ele também tenha a oportunidade de lidar com vários profissionais e tenha várias oportunidades para que um dia ele possa ser mais independente ainda, né? Ah, que legal! Então, foi agregando, assim, tudo foi agregando. E aí, vários profissionais que trabalharam comigo, a gente começou a amadurecer a ideia, então nós achamos um lugar e aí nós criamos. Então, como que funciona? A gente rateia os custos, né? Então, aluguel, água, luz, telefone. Os custos fixos, né? Sim, os custos fixos. Recepcionista, material de limpeza, então... Eu administro, né? Hoje eu tenho uma parceira também que me ajuda nisso, porque eu estava ficando enlouquecida. É muita coisa, né? É muita coisa. E tá dando super certo. E o bacana é que, por exemplo, no decorrer de toda essa trajetória, todo mundo também foi fazendo suas clientes independentes disso. E aí acabou juntando todas, né? Então hoje a pessoa entra, ela tem o café, né, que é o Café Heitor, que é o nome do meu filho. Ela tem uma foto que tem a fotinho dele, inclusive. A gente vai mostrar já já, legal. Inaugura essa semana uma loja lá de roupas, acessórios, né, e perfumaria. Então tem a podologia, a depilação, a estética. Também inaugura a biomédica essa semana, que faz todos os tratamentos, tem estudo de pilates. Então o pessoal entra lá e já... tem de tudo. Caramba, deve ser grande espaço, então. Vamos dar uma olhadinha nas fotos? Quero agora, fiquei curiosa. Porque para ter todo esse pessoal junto, tem que ser um espaço bacana, né? Olha lá. Essa área é uma área de lazer, que ela fica nos fundos. Olha, tem até uma área de lazer no fundo. Tem. Muito legal. É que não deu para mostrar tudo. Essa é a loja. É uma loja multimarcas? É. Bacana. Aí é o café, aquela fotinha do canto é o Heitor. Ai, que bacana. A pena que não deu para ver direitinho. Mas o café é grande. Gente, mas tem tanto espaço assim. Cadê? E onde o pessoal trabalha? Aí em cima é a parte de cabelo. Na porta do lado, que tem aquele azulzinho ali, tem os lavatórios. Atrás tem uma sala que é feita só procedimento químico. Aí do outro lado, atrás dessa parede, tem várias salas, que são as salas com os parceiros, né? Na parte de baixo, aí essa equipe, né, de trabalhadores, não conseguimos reunir todos no dia. Olha só, tem bastante gente mesmo. Ao total, quantas pessoas trabalham nesse mesmo espaço, Cláudia? Somos em 32. Olha, que bacana! É legal esse conceito, eu achei bem interessante, porque realmente... Essa é a minha família. Olha lá, que legal. Esse é o Heitor? Esse é o Heitor.
Muito bom. E os 2 mais velhos. São seus filhos também? São. Mulher? Uau! Não, peraí. Você tem uma clínica de rejuvenescimento lá também? Porque... Né? Mônica? Olha lá. Eu 2 já filhotes. vou me candidatar, viu? Não é? Muito bom, muito bom. Tem bastante tratamento bacana lá dentro. Ah, tá vendo só? Então tem um segredinho de sucesso aí, ó. Mas achei interessante essa história, porque às vezes o funcionário, gente, quando eles estão trabalhando numa equipe grande, assim, eles veem, parece assim, o chefe está crescendo, vamos abrir o meu negócio também, e vai embora, né? E na verdade não é isso. E muitas vezes quando vai embora, às vezes se arrepende porque percebe como é ser empreendedor. Sim. Né? Você não vai só cortar o cabelo, né? Você vai ter que cuidar de todos os custos fixos, como você mesmo disse, que você só cuidando disso já está sendo bem absorvida. Tem uma série de outras problemáticas, vamos dizer assim, que uma empresa acarreta. Então, por que não realmente ter uma pessoa que centraliza toda essa problemática, vamos dizer assim, a parte mais administrativa, que é mais difícil, e você se fixar ou se focar só no seu core business, só naquilo que você faz bem, que é, ou seja, cortar cabelo ou manicure, enfim, e eu acredito que é muito mais produtivo isso, né, Cláudia? Sim, na verdade, assim, seria muito mais produtivo, porque como cowork, a gente imagina que seja uma coisa fácil, né? Como eu imaginei, assim, que seria mais vantajoso, mais fácil. Mas você se depara com várias situações que são bacanas e várias situações que são problemáticas. Mas o mais gostoso de tudo isso, que o que acontece muito dentro do espaço é assim, um mês, por exemplo, inverno. Tá. Se torna bacana para cabelo, mas ninguém quer fazer o pé por causa do frio. É engraçado, ninguém que faz o pé, né? Aí lá no espaço a gente criou as botinhas de inverno. Ah, o que é né? isso? Então, tem uma menina lá que é boa no tricô, então ela fez uma botinha que os dedos ficam para fora que e legal. fica aquecido. Então, assim, é muita gente pensando e vai surgindo muita ideia legal, entendeu? Entendi, legal. Então, são 7 profissionais que usam. Sim. Entendeu? Tanto a podóloga quanto as outras 6, né, manicures, então todo mundo usa. Então, às vezes, aí a pessoa que faz massagem, no inverno ninguém quer. Então, a gente, vamos criar uma promoção, vamos fazer alguma coisa para estimular aquele profissional que, de repente, caiu o movimento naquilo. Então, assim, isso é muito bacana, entendeu? Sim. E todo mundo se agrupa. Sim. Né? Então, assim, o que nós vamos fazer esse mês para ajudar fulano, que esse mês fulano não está legal o movimento. Ou seja, muda a mentalidade, né, Cláudia? Sim. Porque antes, eu acredito que os funcionários estavam parados lá, problema do dono de trazer cliente para cá, né? Agora não. Se eles não tiverem clientes, acredito eu, que eles têm que correr atrás dos clientes para trazer. Todo mundo tem que se movimentar. Não é? Acho que a mentalidade muda. Muda bastante. Ainda, nós tivemos algumas experiências no início de que ainda tem pessoas que ainda não conseguiram entender, né? O conceito. Aí a pessoa acaba saindo, mas é um conceito novo. Sim, né? super então, novo. O primeiro ano ele foi muito de adaptação. Né? E a gente enfrentou várias barreiras, mas era o tempo todo assim, quem estava dentro, né? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Então, estamos aí. E Muito a gente legal. acredita bastante ainda no negócio e está dando super certo. Eu acho assim, hoje em dia toda essa questão de compartilhamento, seja do que for, né? Do seu carro, compartilhar o espaço de trabalho, compartilhar várias coisas que existem agora no mercado, sempre vai ser melhor para todo mundo que está envolvido do que você usar as coisas individualmente. Então, esse exemplo do salão de cabeleireiro é super interessante, porque realmente é uma ideia inteligente. Né? Porque até então, os espaços, eles são todos aquele que realmente tem um dono só, e o dono é que se vira nos 30 para arrumar tudo. Como você tem várias oportunidades, um acaba indicando para o outro, um ajuda o outro fazendo a botinha do inverno, né? Surgem novas ideias. Eu acho que a tendência é essa mesmo. Sim. A Mônica trabalha bastante com essa parte também. O que você acha, Mônica? Eu acho que a economia colaborativa é o que está em pauta agora, né? Eu acho que não volta mais. Exige um mindset diferente, porque Sim. tem pessoas que são apegadas, né? Querem tudo do seu jeito, no seu espaço, e quando você vai para uma proposta como essa, é diferente. Sim. Mas eu acredito que todos vão ganhar desse jeito, né? Tanto os clientes como os empreendedores, né? Que estão ali com você, porque são todos empreendedores, né? Eu falo que é um casamento diário, né? Porque a gente convive mais tempo ali entre nós do que dentro da própria casa com família, com marido. Então, todo mundo tem que arriar um pouquinho, sabe? Se ajustar, e nem sempre uma ideia
é partidária com outros, mas acaba cedendo, entendendo e vai... Todo mundo vai aprendendo, né, a ter um pouquinho de equilíbrio dentro do espaço assim, é bacana. Olha que coisa boa. E o que eu acho legal também é que eu acho que talvez o nível de ociosidade dos espaços diminui. Porque às vezes você vai num salão e você vê uma sala de estética ali parada, né? Se aquela sala puder ser compartilhada, às vezes, em 3 profissionais, eles têm a agenda deles. Então, acho que dá para mesclar. É assim que funciona, Cláudia, é isso ou não? Não. Não é assim. Lá, cada um tem o seu espaço. Cada um tem sua sala. Tá. Cada um decora do jeito que quer a sua sala. Tá. Tem o seu equipamento de trabalho. E se aquela pessoa quiser compartilhar aquela sala, é a critério dela. Ah, entendi. Então, a gente respeita. Você cede o espaço, por exemplo? Sim. Ah, entendi. Cede o espaço e... Depende daquele espaço, que nem o espaço da biomédica agora, dentro do espaço dela, ela criou 2 salas. Entendi. Porque ela vai compartilhar com uma outra pessoa, porque como ela trabalha com tratamentos invasivos, por exemplo, ela vai ter uma nutricionista, uma pessoa com drenagem linfática, que faz todo o amparo para ela, entendeu? Legal, entendi. Então, dentro do espaço dela, ela ainda vai ter mais pessoas que agreguem ao trabalho. Muito legal. E como que os clientes enxergam esse modelo? Eles conseguem perceber isso? Ou no olhar do cliente está a mesma coisa, como era antes? No começo foi uma confusão danada, porque a pessoa entrava para fazer, por exemplo, o cabelo, que nem a parte de cabelo e manicure é responsabilidade minha, tá? Agora os outros não. Então, entrava para fazer cabelo e manicure, mas ia fazer uma podologia, uma depilação, aí tinha que pagar lá comigo, aí pagava na depilação, aí pagava na podologia, todo mundo falava, nossa, e foi muito estranho isso, até para nós também. Tá. Mas agora, as pessoas já entram lá e falam assim, não, mãe, isso aqui você paga lá onde você usou, entendeu? Entendi. Então, as próprias clientes, elas já entenderam. É um shopping de beleza, né? Você escolhe lá o seu espaço. E outro dia entrou uma e falou, eu consumi lá no café. Aí outra falou, não, o café é a cortesia daqui de cima, você só leva o papel, mas o lanche você desce lá e paga, aí tá tudo certo. Elas mesmas já se acostumaram com a rotina, né, do que é. Então, cada um recebe o seu, cada um controla a sua parte administrativa, cada um controla seus gastos e assim por diante. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, viu, Clau? Imagina, obrigada a você. Essa ideia aqui inovadora no programa, eu acho que assim, tá vendo, gente? Ideias até tradicionais, como salão de cabeleireiro, você pode inovar também, por que não, né? Se adequando ao mercado, abrindo como a Mônica falou, abrindo o mindset, mudando a mentalidade, isso só vai agregar para o seu negócio e trazer muito mais retorno para sua empresa e também, por que não, o melhor atendimento para os clientes. Sim. Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada a vocês. Imagina. A gente vai fazer um pequeno break e voltamos já com a entrevista da Mônica Lobenchus. Não sai daí. Estamos de volta e agora nós teremos a nossa segunda entrevista do dia com a Mônica Lobenchus. Ela que nós nos conhecemos há pouco tempo numa palestra e já trouxemos aqui para conhecer o trabalho que ela faz, que é muito interessante. Obrigada pela presença, viu, Mônica? Eu que agradeço, Andréia. Imagina. Como é que começou a sua história, mulher? Você já passou por tantas áreas, sempre na área de comunicação, né? Isso. Mas conta pra gente como é que você começou lá atrás. Tá. Bom, minha história começou há 30 anos, né? Quando eu tinha lá os meus 17 aninhos, e aí
comecei a trabalhar no meu primeiro emprego e eu lembro que assim, muito inquieta, logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a observar, né? Na minha família só tinha empregados, não tinha empresários, né, na minha família, mas eu comecei a observar que tinha o lado dos empreendedores, eu ainda não tinha aberto minha mente para isso, né? E um pouco depois fui crescendo lá na carreira, entrei na última empresa em que eu trabalhei como empregada. Eu entrei como atendimento de assessoria de imprensa, fui crescendo, virei sócia em poucos anos. Nossa, que e legal. Com 27 anos abri meu primeiro negócio. Com 27? E aí nunca mais saí do empreendedorismo. Olha só, mas o que deu esse estalo assim de você sair do seu emprego para abrir um negócio? Por que você resolveu fazer isso? Eu acho que sempre foi uma inquietude de querer fazer mais e principalmente um olhar atento aos clientes, né? De enxergar demandas reprimidas que eles tinham, necessidades que eles precisavam ser atendidas com outros serviços, e aí o espaço em que eu estava não tinha interesse, né, em mudar o seu esquema para atender novas demandas dos clientes. E eu falei, bom, então eu vou abrir o meu com a cara e a coragem, com 0 de investimento, só um notebook e um celular. E vou começar a atender os clientes entregando o que eles precisam, né? E aí sempre foi essa visão que eu tive de tentar sentar no lugar do cliente, entender qual que é o próximo passo, que cobranças eles têm, que desafios eles têm. E essa foi minha história aí ao longo de 20 anos como empreendedora. Não, isso é muito legal você ter colocado, porque, Mônica, a gente realmente acho que cada vez que a gente vai empreender em qualquer ramo, o mais importante é se colocar no lugar do cliente. Quando você se coloca no lugar dele e você verifica o seu negócio, como ele está sendo tocado, você enxerga alguns pormenores que até então você não conseguia. Então, se colocar no lugar do cliente é fundamental, eu acho, e acho que você também acha, para o seu negócio ter sucesso. Sim, e no fim acabou que assim, eu era uma prestadora de serviços na área de comunicação e marketing, né? O negócio que eu abri era uma agência, e alguns anos depois, quando começou esse boom do digital, eu abri logo um núcleo porque eu entendi que os meus clientes queriam isso. Fui uma das primeiras agências a ter esse serviço no Brasil. Essa área cresceu tanto que no fim, hoje, como dizem no mercado de startup, virou um spin-off, né? Ela virou um negócio próprio. E eu abri a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil, Social Lounge, chegou a ter 20 unidades aí no Brasil inteiro. Então, me explica essa história, franquia de agência? Como assim? Isso. Tinha uma época que todo mundo queria, até hoje, né? É essencial, a gente não respira no mundo dos negócios sem ter um bom marketing digital, porque a gente faz negócios no celular hoje, né? Sim. Mais de 70% dos negócios hoje são feitos no celular. Sim. E a hora que o mercado começou a entender isso, as grandes empresas tinham condições de contratar uma agência, como a que eu tinha. Tá. Mas os empreendedores, os pequenos e os médios negócios, eles acabavam contratando o sobrinho de alguém, o tio de alguém, aquele freela lá da esquina, e aí nunca tinha um trabalho que fosse homogêneo, que tivesse alinhado com as melhores práticas. Então a gente criou um sistema a partir do que a gente fazia na agência para capacitar essas pessoas, dar uma alternativa de renda e trabalho para eles e abrir o seu próprio negócio em regiões mais longe. Então a gente chegou a ter franquia em Manaus, franquia em Curitiba, Natal. Nossa, que interessante. Onde o marketing digital não estava tão acelerado como aqui no Rio e em São Paulo. Porque para você abrir uma franquia, você tem que estar todos os processos bem desenhadinhos, né? Então, me surpreendeu você ter falado isso, porque numa agência, a gente imagina que a agência é muito dinâmica. Sim. Né? E você transformar isso de uma forma mais formalizada, achei muito bacana a tua sacada. Aí você teve 20 franquias. E na verdade, assim, eu acho que teve um aprendizado, essa mania de tentar se colocar no lugar dos clientes, né? A gente teve um grande aprendizado, assim, de aprender com os nossos clientes que eram franquias. Então, eu atendi muitas franquias. Sabia como que eram os processos, conhecia manual de franqueado, coffee, sabia de trás para frente o que eles faziam para buscar franqueados, para colocar as ofertas deles. E de tanto atender as franquias, aprender o sistema deles, foi um pouco mais fácil para a gente fazer isso. Mas realmente, pegar aquela criatividade de uma agência e trazer aquela criatividade para dentro de uma caixinha de uma franquia foi um desafio. Sim, com certeza. Imaginei. Falei, gente, deve ser uma loucura fazer esse trabalho, mas que bacana. E aí você tinha 20 franquias. E aí, que depois aconteceu? Então, no fim do ano passado, eu acabei negociando a venda, né, dos meus negócios. E aí vendi tanto a agência quanto a rede de franquias. Mas o que deu na tua cabeça, mulher?
Mudou de vida? O que aconteceu? Aconteceu que assim, na época que eu tinha agência só, eu atendia grandes clientes, né, que o mercado chama de enterprise, então era Braskem, Pirelli, Unimed, Sabesp, só grandes marcas. Tá. E eu sempre me interessei em aprender com eles, em ser muito parceira dos meus clientes e aprender com eles, do jeito que eles fazem negócios, que é diferente do jeito que os empreendedores fazem negócios. Sim, com certeza. Quando eu abri a rede de franquias, eu comecei a interagir muito com os empreendedores, que eram os potenciais franqueados. E aí eu comecei a ver que eles não tinham a menor ideia de como que o mundo faz negócios, como as pessoas que entendem desse jogo ganham dinheiro, têm um negócio bem estabelecido. E eu comecei a compartilhar informação. Entendi. E desse jeito eu virei colunista do Exame.com, desse jeito eu comecei a fazer palestras e assim foi indo, cursos e outras oportunidades. E eu vi que assim, tem um conhecimento que eu acabei aprendendo com os grandes, transformando para uma linguagem que qualquer empreendedor consegue aplicar e que hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com essas pessoas. Ah, entendi. Então você resolveu vender o seu negócio para se dedicar mais à vida de palestrante, é isso? Isso, hoje eu faço palestras, cursos e consultorias para empreendedores. Corajosa! Mulher, que corajosa! Porque assim, quando a gente tem um negócio que a gente fala assim, quando começa o negócio é aquele tumulto, né? Um turbilhão de ideias, um turbilhão de possibilidades, enfim. Aí o negócio começa a se estabilizar, em via de regra, né? Começa a estabilizar, e aí quando estava, ela foi lá e vendeu. Muito bom, mulher. Mas olha, estabilidade é uma ilusão, né? Não, sim, mas porque assim, o mercado muda o tempo com certeza. todo. Mas assim, depois de 20 anos de agência, subentende-se que já está um negócio mais ou menos encaminhado, né? Sim. Mas também que é uma hora boa para venda. Porque você já está madura o suficiente, o mercado já te conhece, você conhece as potencialidades para você mesmo e vendeu, tá tudo super certo. E agora vamos fazer o que te faz feliz. Exatamente. Não é? A minha vida inteira eu vendi, né? Então eu continuo vendendo, é um público diferente, mas é venda, negócios do mesmo jeito, né? Que legal. Marketing e vendas como eu sempre fiz. Super legal. E inclusive a Mônica trouxe umas fotos dela do dia a dia empresarial. Vamos dar uma olhadinha que ela aí conta pra gente essas palestras. Olha lá, onde você tá aí, mulher? Essa aqui foi na Prefeitura de Santo André, na semana de marketing digital que eles fizeram no ano passado. Eu fui falar um pouquinho sobre tendências. Que legal, aqui na nossa cidade mesmo. Isso. Muito bom. Aí as próximas, eu acho que teve a palestra de... esse aí foi um curso, foi um workshop de vendas B2B, que eu fiz para empresas do segmento de metais. Então, o pessoal que vende torneira, vende esquadria de alumínio, era um grupo de 40 vendedores que estavam aprendendo a vender mais. Legal. Novas técnicas de venda. Essa foi a palestra em que a gente se conheceu, no grupo Mulheres que Decidem. Sim, lá São no Caetano. Isso. Foi muito bacana esse daí também, né? Esse evento foi bem bacana. Aí uma cena dando uma entrevista para uma emissora de TV, que eles estavam falando sobre as pessoas, como a gente se expõe nas redes sociais, o que as nossas redes sociais pessoais falam sobre o nosso negócio, que é um cuidado que muita gente não tem, né? Verdade. Interessante, hein? E corre risco lá de imagem. Aí você está dando uma entrevista. Isso, aí era para uma emissora de TV. Aqui foi na Social Media Week, ano passado, que é o maior evento também de marketing digital e mídias sociais do mundo. Ele tem uma edição em São Paulo e eu fiz uma palestra também falando sobre os próximos passos do marketing digital e das vendas. Muito legal. Aqui é um trabalho voluntário que eu faço no Rotary, então aí nesse dia estava compartilhando uma outra palestra falando sobre empreendedorismo para um outro grupo de voluntários lá. Participo do Rotary há um tempo já. Você é membro do Rotary? Sim, aqui muito em Santo legal. André. É uma instituição muito bacana, né? Eu falo assim, um pouquinho o que a gente faz, a gente ajuda tanto no mundo, né? Cada um com as suas competências, com o pouco tempo que tiver, a gente causa impacto. Eu fazia parte do Rotaract quando era adolescente. Olha só. Rotaract Interact, que chamava, não era? O meu filho participa. É muito legal. Sim. Porque eu acho que você começa já tendo uma cabeça diferenciada realmente para você, com essa cabeça do voluntariado, ajudar as pessoas, o mundo, enfim, é muito bacana mesmo. E além do que também gera um network incrível, né, Mônica? Sim. Para negócios também, né? Sim, vale muito a pena para negócios. Os meus 2 filhos participam dos grupos jovens do Rotary e eles já falam, eles brincam, falam, mãe, é muito simples ajudar. A gente faz um evento, arrecada dinheiro. A gente acha uma instituição e entrega aquele dinheiro para um projeto bacana. Olha lá. Então, poucas reuniões, eles já entenderam que precisa ter uma fonte de renda, precisa ter um projeto e aí a transformação acontece, né? Simples assim. Nossa, que legal. E qual a idade deles? Um tem 12, o João Pedro tem 12 e o Jorge vai fazer 15 agora. Olha só, já são pequenos empreendedores. São. Se deixar ali, olha...
Muito legal. Então, assim, eu vou abusar dos seus conhecimentos, Mônica, obviamente, já contou a história dela, mas eu queria que você também deixasse aqui uma mensagem já para as pessoas que querem empreender ou que já tem um negócio, mas que está meio perdido no mundo do empreendedorismo. O que você poderia dar de dica para essas pessoas? Olha, eu acho que tem algumas dicas que eu considero assim que fizeram a grande diferença na minha vida, né? Da água para o vinho, do zero a eu chegar nos milhões em vendas. A primeira é estudar, a gente aprender, porque às vezes na correria da vida do empreendedor, ele não acha esse tempo de aprender com um curso, um livro, uma palestra, e ele precisa se capacitar sempre mais, tá? Com mais pessoas que saibam mais que ele. E a segunda é a pessoa não ficar só focada na sua arte, né, naquilo que ela faz profissionalmente, mas ela entender que ela precisa cuidar da gestão do negócio, que precisa aprender a ser empresário, porque muitas vezes o empreendedor ele é muito talentoso numa determinada área e ele esquece da gestão do negócio, de entender que aquilo é uma empresa que precisa crescer todos os dias, né? Se não crescer, vai diminuir. Muito bom, olha lá, gente, papo de especialista aqui, ó, tá vendo? Só muito obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço. Muito bom conhecer a sua história, conhecer essa história de coragem, na verdade, de se desvencilhar, desapegar, hoje a palavra é desapego, né? Desapegar do próprio negócio, que é como se fosse desapegar de um filho, porque a gente cria um filho, uma empresa é um filho, né? É isso aí. E tem que ter muita coragem para desapegar, para deixar fluir, mas também dizem que quando você deixa fluir, é que o universo manda coisas melhores para ainda para o seu crescimento. Então, parabéns e obrigada por compartilhar essa história aqui com a gente. André, eu que agradeço todo mundo que está assistindo. E eu falo assim, a vida do empreendedorismo é um salto de fé todos os dias, né? É verdade. A gente precisa ter convicção e dar um passo com certeza, é o único jeito de vencer, né? É verdade, nossa, é verdade, tá certíssima. Obrigada, viu? Obrigada. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco nós receberemos uma empreendedora de sucesso. Então não sai daí que o Tricotando volta já já. Estamos de volta. Eu queria dizer para vocês que no último dia 19 de agosto, a nossa repórter, a Roberta Rossi, ela viajou até Bauru, interior de São Paulo, para acompanhar a inauguração da filial da Audace Investimentos. Foi um evento super bacana e ela filmou tudo para a gente e vai mostrar agora o que aconteceu nesse evento. Vamos lá ver? Saber investir o dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil. Para isso, existem diversas corretoras de investimentos que podem auxiliar nesta tarefa, como é o caso da Audace Investimentos, que tem por objetivo oferecer os melhores serviços de forma imparcial e personalizada. A Audace surgiu, da união de profissionais do segmento bancário que, devido à necessidade, à globalização, perceberam que os clientes precisavam de algo inovador, seguindo a tendência do mercado, trabalhando através de uma plataforma aberta que é a XP Investimentos. Para inaugurar a filial de Bauru, a Audace Investimentos, contratada da XP Investimentos, recepcionou cerca de 200 convidados no La Terrace, bistrô da cidade. O público foi recebido com uma degustação de vinhos do projeto Desvendando o Vinho, seguida da apresentação de boas-vindas com a sócia fundadora da corretora de investimentos e ainda uma palestra sobre o cenário econômico atual do Brasil, com o economista José Mauro Delela. Para ele, a educação financeira ainda é um mito e poder esclarecer dúvidas sobre o tema é fundamental. Aquilo que você não conhece muito bem, você prefere tratar da maneira mais conservadora possível, Quer dizer, acho que a única forma que a gente tem para resolver esse problema, porque isso é um problema, é desejável que as pessoas diversifiquem mais os seus investimentos, que as pessoas acessem
alternativas diferentes, a única forma de equacionar esse problema é universalizando o quanto possível o acesso a esse tipo de informação. Rafael Rodrigo, sócio fundador da corretora, conta que eventos como esse podem agregar informações importantes para quem deseja investir. Essa situação acaba sendo pertinente, pois a gente agrega aos nossos clientes, né, informações para as tomadas de decisões. Então, no momento político, no cenário econômico, com tantos acontecimentos, vale a pena ter uma assessoria financeira. E é isso que a Audace Investimentos, né, quer entregar para os nossos clientes. Gustavo e Marcelo, ambos sócios da corretora, falam sobre o desafio de empreender depois de tantos anos trabalhando em instituições financeiras. Foi um desafio muito grande, foram, no meu caso, 12 anos de instituição financeira, né, uma das maiores do país, mas o mercado está convergindo para o que a gente está investindo agora, né? Um tipo de assessoria mais assertiva, com o objetivo e o foco total no cliente. Então, a gente está globalizando, na verdade, hoje a maneira do brasileiro investir. Foi uma transição muito planejada. É um modelo novo de atendimento. A gente veio para mudar o conceito de fazer com que o cliente invista melhor, né? E a XP nos proporciona toda essa plataforma aberta de investimento para todos os nossos clientes. Na opinião do administrador Murilo, temas como esse ainda são um paradigma que a sociedade precisa quebrar. O Brasil, acho que até por uma tendência agora, vai se tornar um país onde as pessoas terão que procurar formas mais inteligentes de investir, né? Investir mais no mercado em si, mercado consumidor e tal. Isso demanda um pouco mais de especialização, um pouco mais de necessidade, como foi colocado, de uma assessoria especializada, esse tipo de situação. Seja por meio de palestras ou eventos, investir em conhecimento pode ajudar a render sempre os melhores juros. Muito legal! Parabéns pelo lindo evento que vocês proporcionaram lá nos investidores de Bauru, e a cobertura foi incrível, viu, Roberta? Obrigada pela presença lá. Eu desejo muito sucesso para a empresa de vocês. E, Érica, estou te esperando aqui no programa para a gente contar a sua história e tricotar negócios também, viu? Um grande beijo para vocês. E, gente, foi-se o tempo em que o estilo clean e de cores sóbrias era a maneira preferida de pintar a casa. O mundo moderno permite cada vez mais extravagâncias e uma busca por criar estilos que refletem a personalidade de cada pessoa. Parte dessa identidade acaba sendo refletida em pinturas que ultrapassam as molduras e se espalham às vezes por toda a parede, transformando a superfície em uma verdadeira obra de arte. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Daiane Moreto, ela que é fundadora do Alecrim, uma empresa especializada em pinturas feitas à mão, desenhadas diretamente nas paredes, vitrines e balões. Nossa, mulher, que interessante, não? Muito, né? Bem legal. Obrigada pela presença, Obrigada viu? pelo convite. Como é que surgiu essa sua veia artística e como é que você também transformou essa veia artística numa empresa, num negócio? Conta pra gente. Bem, como a Mônica, eu também vim do mercado da comunicação. Eu sou formada em publicidade. Então, eu sempre trabalhei na área de design gráfico, sempre trabalhei com arte, sempre gostei da parte artística da coisa, né? Trabalhei muitos anos em agência de publicidade também e sempre fiquei com a parte de criação. Até que um dia ainda faltava alguma coisa assim, né? Sempre eu sentia um vazio, eu queria fazer alguma coisa a mais. Foi então que eu pedi minhas contas e resolvi empreender. Olha só, corajosa, hein? Essa história sempre, quando pedi as contas, comecei a empreender, eu sempre quero entender um pouquinho aí, vamos lá. Por que você resolveu empreender assim? O que era esse vazio? O que você sentia? De onde veio essa ideia de você empreender? Me conta. Eu sentia que eu tinha muita ideia, assim, e que algumas ideias que eu tinha não era muito aceita pelo cliente. Então, às vezes, a gente deixava alguma coisa super legal acontecer, assim, que a gente queria colocar no mundo, eu e a equipe que trabalhava comigo, e às vezes, por alguma questão, o cliente barrava. Então, isso às vezes pega um pouco, né, nos criativos. Pega muito. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, quero criar mais livre, assim, né? Sei. E foi então que eu resolvi fazer alguma coisa própria, trabalhar por conta própria. Mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, mas não sabia exatamente como, né? Então eu comecei a fazer vários cursos. Fui fazer tudo curso relacionado à pintura, à fotografia. E eu fiz um curso no Sesc de São Caetano com o professor, com o Celso Gitai,
que se você estiver me assistindo, professor, um beijo. Ele fez uma oficina de estampas em camiseta. Foi aí que tudo começou. Tá. O Alecrim surgiu como Alecrim Estampas, porque a minha ideia era personalizar estampas em camisetas. Então, eu fiquei muito tempo fazendo estampas e de um ano para cá eu mudei meu foco da arte com a ajuda do pessoal do Sebrae, da Mara, do Caio, que me deu uma super consultoria. Aqui de Santo André? Isso, de Santo Eles André. são muito legais. E aí eles me ajudaram a direcionar melhor o meu negócio. Então, hoje em dia eu tô com a parte de fazer arte em parede, fazer arte em vitrine e customização em evento, que também tá super em alta, né? Que são Como os assim? balões. O que é customização em evento? O que você faz? Então, a pessoa me convida para um evento, por exemplo, um aniversário, e aí dá para customizar com lettering, né, que é um tipo de arte também. Dá para customizar ao vivo, assim. Então, a pessoa compra a lembrancinha, eu vou e escrevo o nome de cada convidado, por exemplo. Dá para fazer painéis de mesa, de bolo. Então, dá para fazer várias coisas. Olha só, que veia artística, hein, mulher? Muito legal. Tá vendo só? Às vezes a gente fala assim, vou fazer um curso que não tem nada a ver, mas eu vou lá fazer, vai. E realmente esse curso às vezes desperta na gente uma vontade e uma intenção que você não sabia, que estava latente dentro de você mesma, mas que aquilo lá consegue transformar e abrir ideia e traz insights. Então, fazer cursos é muito importante. Para quem é empreendedor, para quem não é empreendedor, para quem está vivendo a vida, acho que a curiosidade, a gente falou naquele curso, né? Isso. A curiosidade está sempre desperta nas pessoas, porque do nada pode surgir uma grande ideia, como surgiu para você, né, Daiane? Sim, porque eu acredito que tudo é referência, né? Então, às vezes uma técnica de foto me ajuda em alguma arte que eu estou criando com um pincel, sabe? Então, eu sou doida por curso, né? Meu marido até brinca comigo, porque eu sou a louca dos cursos. Mas eu adoro fazer cursos que são relacionados à arte, mas que tenham conhecimentos diferentes, né? Entendi. Então vamos dar uma olhadinha nas fotos que a Daiane trouxe pra gente para refletir o que ela faz de verdade. Vamos ver. Essa foi uma parede que eu fiz num coworking lá em São Paulo. Que lindo! No cantinho do café. E você chega no lugar e você já tinha pensado no que você ia fazer? Você chega lá e fala, pá, pensei, a ideia surgiu. Como é que é? Normalmente eu vou até o local antes, faço uma reunião com o cliente e ele me deixa bem livre para criar. Então, eu faço um rascunho à mão mesmo e depois eu volto já com os materiais e tudo certinho e já passo para a parede. Ai, que legal, mulher! E essa daí que você estava criando aí? Aí é o logo do coworking que eu fiz e a ideia é que seja uma arte colaborativa. Então, cada pessoa que for participar ou que for em algum evento desse coworking, escrever dentro do vazio do logo, né? Para que cada um fizesse parte dessa construção, desse espaço colaborativo. Nossa, muito legal. Nossa, eu acho a criatividade tão incrível. Olha essa vitrine. Eu já tinha visto essa vitrine, viu? Que eu sei que é lá da Luana, nossa parceira aqui do Lindas Sapatilhas, né? Lindas de Viver. E ficou incrível essa vitrine, mulher. Obrigada. Queria até aproveitar para mandar um beijo para a Lu, porque ela sempre topa minhas ideias. E a gente faz vitrine para ela, eu faço vitrine para ela todo mês, renova. E essa foi a última, de setembro. E o que você fez ali? Você pintou o vidro? Isso, aí é uma caneta específica, né? E aí eu fui fazendo a arte, eu já tinha feito o rascunho, mas aí eu fui fazendo no vidro. Mas essa caneta, ela sai, então a gente consegue renovar todo mês. Ah, sim, porque você não tem que trocar o vidro todo mês e sair caro. Ainda bem que dá para apagar e se errar também, você consegue apagar e fazer de novo, né? Dá. Muito bom. E aí, são essas bexigas que você falou no evento, os balões. Isso. Eu tenho uma parceria com uma loja de balão lá em Santo Amaro, que é a Tem Que Ter Festa. E todo sábado eu vou lá e personalizo os balões na hora. Então, a cliente às vezes chega lá e é aniversário, alguma festa, e eles inflam o balão e eu escrevo alguma frase que a cliente quer, ou alguma mensagem. É bem legal também. Olha, que legal, uma ótima ideia. Muito bacana. E fica um presente já, uma lembrança da festa, né? Sim, é um presente diferente, personalizado, Sim, né? uma lembrancinha da festa muito legal. Show de bola. Esse foi um evento que eu fiz segunda-feira passada no shopping lá do Brás. Tava rolando um evento de lançamento de verão e eles me chamaram para fazer um live paint. Live paint é quando você vai desenhando ao vivo enquanto tá rolando alguma coisa. Então, tava acontecendo um desfile e eu tava lá com o meu processo de desenho ao vivo, assim. E aí a criatividade tem que vir na hora.
Isso, vai mais ou menos na hora. Eu já vou com um rascunho meio pensado na minha cabeça. Claro. Mas vai tudo na sorte mesmo. Nossa, que legal. Esse também foi lá do Brás, eu fiz 2 painéis. Que lindo! É uma imagem, como é que fala, instagramável agora? É justamente para isso, para o cliente tirar foto e repostar mesmo, né, tá que a gente pensou. Tô ligada no assunto lá. Muito bacana, ele era uma asa. Isso, era uma asa que a gente pensou. Mulher, muito legal o seu trabalho, tá vendo só? Obrigada. Eu acho que é legal trazer essa história também aqui, porque às vezes as pessoas ficam mesmo angustiadas no âmbito do trabalho e não sabem o que fazer, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Daiane. Quanto tempo você levou desde que você pediu demissão, pediu as contas que você falou, até você encontrar realmente um direcionamento para o seu negócio? Assim que eu saí, eu já comecei a me mexer, né? Foi uma decisão bem difícil de sair, mas quando eu decidi, eu já estava meio que encaminhando alguns cursos e tal. Então, demorou alguns meses para eu colocar a minha ideia no papel e colocar para o mundo no Facebook e no Instagram, né? Muito legal. Na maioria dos seus clientes vem do Facebook e do Instagram também? Isso, hoje em dia a maioria deles vem tudo pelo Instagram. Eles veem o meu trabalho por lá e eles acabam me chamando por conta do Instagram. Olha e é só. muito legal, porque é uma vitrine, né? Não, sim. Todo mundo que vem aqui, a maioria das empreendedoras dizem que o Instagram realmente é um veículo absurdo de vendas. Então tem que estar no Instagram, ainda mais eu acho que quem é do mundo mais visual, né, mais digital, mais de artes, acho que o Instagram é uma ferramenta super legal. Sim, com certeza. Eu consegui bastante cliente legal pelo Instagram e eu tento sempre abastecer ele com tudo que está acontecendo, assim. O pessoal do Sebrae também me deu várias dicas, tem vários cursos lá também que eles falam do Instagram, né? E foi muito bom para o crescimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta de negócio mesmo para você. Porque, assim, fazer arte no Brasil é muito difícil, né? Porque as pessoas não reconhecem muito. Como é que você faz? Você passa um orçamento para o cliente, para ele porque você falou assim, a ideia, surge na hora que eu tô lá, né? Mas você estima como, mais ou menos, o seu trabalho para você ser remunerado de verdade? Quando é parede, eu costumo cobrar por metro quadrado. Então, o cliente me fala qual que é a parede que ele quer, que tipo de arte ele quer e o metro quadrado dessa parede. Então, eu calculo por metro quadrado. Entendi. Quando é evento, que eu vou até o local, eu calculo por hora de evento, né? Então, depende muito, assim, do que o cliente precisa, da necessidade do cliente. Legal. Você já encontrou mais ou menos uma forma de monetizar, porque é difícil, às vezes, você vou fazer uma tela, essa tela pode sair de, sei lá, de R$1.000 até R$10.000, R$20.000, então é difícil para um artista estimar valor. Mas você, muito bem, né? Porque já tá, olha lá, né, Mônica? Já encontrou a fórmula matemática para cobrar. Isso tem que ser mesmo. Mas esse é o segredo. E a gente já estava fazendo negócios nos bastidores. Porque quando eu descobri o que ela faz, eu falei, nossa, os meus filhos, tudo adolescente, né? Eles querem customizar o quarto. Eles queriam fazer uma pintura no quarto. Aí eu falei, mas a gente precisa achar uma pessoa bacana que faça algo que tenha a personalidade de vocês, mas que fique bonito, que vocês vão acordar e olhar para isso todos os dias, né? Sim. E aí eu já peguei o cartão dela para falar com ela. Olha lá, daqui a pouco foi boa essa sua conversa, que vai que o filho dela já começa a pintar a parede de preto, porque adolescente tem essas coisas, né? De repente, depois, para tirar aquela tinta nunca mais vai sair. Então, responsabilidade, hein, mulher? Responsabilidade. Mas eu acho que fica bem mais legal do que um papel de parede, né? Sim. Eu acho que fica bem mais aconchegante e também personalizado, né? É a coisa mais legal. Com certeza. E Daiane, como que você imagina o teu negócio daqui a alguns anos, assim? Porque, de um lado, a gente tem isso que você falou, né? Papéis de parede, as pessoas hoje muita mais procurando a facilidade, a rapidez, né? E o seu trabalho é um trabalho artístico, né? Então, como é que você visualiza seus negócios daqui a algum tempo? Você tem essa ideia? Eu tô começando a focar em cursos, né? Então, eu queria ensinar o que eu sei, né, hoje em dia. Que legal. Então, tem a questão do lettering, que são as caligrafias. Vai ter uma oficina lá na loja de balão que eu vou, que vai ser um workshop mesmo, um bate-papo para eu ensinar algumas técnicas de caligrafia para o pessoal. Então, eu acho que isso também é muito gratificante, de você ensinar, igual a Mônica estava falando, né? De você poder ensinar o que você sabe. Então, eu quero poder continuar fazendo o meu trabalho por muitos e muitos anos, se Deus quiser, mas eu acho que o curso também é uma maneira de, né, prolongar aí o meu trabalho. E quando você dá aula, né, seja do que for, você aprende muito mais também, Sim, né? com Porque certeza. você tem que se preparar para fazer
o curso, a aula, e também as perguntas dos alunos te faz pensar, te faz rever, te faz estudar de novo. Acho que é uma via de mão dupla. Com certeza. Né? Muito legal. Então deixa um recado aqui também para quem está te assistindo, que tem aquela vontade de empreender, mas está com aquela ansiedade que não sabe de onde vem, né? E aquele vazio que não consegue preencher. E o que você fez realmente para encontrar esse seu caminho? E se você se arrependeu, se não se arrependeu, se está feliz, se não está feliz? Conta pra gente um pouquinho. Bom, no começo não foi fácil, porque eu já tinha um emprego estabilizado, ganhava um salário fixo, mas eu sempre tive muita ajuda dos meus pais, na época eu morava com eles, e eles me apoiaram desde sempre. Então, eu tive o privilégio de poder escolher, né, em empreender no momento. Então, para quem está começando, a minha dica é: se planeja financeiramente, guarda um pouquinho de dinheiro para pedir as contas com tranquilidade, né, e para não desistir, porque nem sempre vai ser fácil, mas eu acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer aqui é cumprir a nossa missão. E eu acho que quando a gente faz com amor o que a gente acredita e o que a gente sonha, não tem como dar errado. Então, tenha paciência, tenha fé e não desista. Ah, muito bom, é muito legal essa dica, porque realmente, quando a gente tem um emprego estável, tá tudo na nossa mão, tá fácil, aquela rotina já tá mais ou menos encaixada. Quando você começa a empreender, tudo depende de você, né? Tanto o fracasso quanto o sucesso. Então, você tem que correr atrás mesmo, e realmente o caminho não é fácil, né? Tem muitos obstáculos, às vezes as pessoas para te conhecer demoram um tempo, então a gente pensa em desistir, né? Fica um pouco mais chateada, voltar no que era antes, mas sua dica é muito boa, persista, não desista. Isso mesmo. Né? Muito obrigada. Obrigada. Meninas, o programa está chegando ao fim e eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, dizer que foi uma honra tê-las aqui com a gente no programa hoje, viu? Obrigada. Muito bom, obrigada. Obrigada a vocês. É isso aí, pessoal, o programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que diz o seguinte: podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para esse dia e que não pode se guardar nem reaproveitar. Se não usarmos esse milagre hoje, ele vai se perder. Esse milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos no futuro. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança e de evolução. É isso aí, pessoal. O programa chegou ao fim, mas lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você ou a sua escolhida vem aqui no nosso programa participar conosco. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais histórias inspiradoras do empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá!